Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Agro com Arte. Eu vou fazer um vídeo introdutório aqui, falando sobre o plantio de soja que nós fizemos na propriedade do meu pai, e eu resolvi fazer esse vídeo separado do vídeo que eu vou falar especificamente do plantio e condução da lavoura, para os dois não ficarem muito grandes, nem esse introdutório, nem o outro que eu vou falar com relação ao plantio. Então, por que que nós decidimos fazer o plantio de soja lá na propriedade do meu pai? E essa é uma pergunta que o pessoal lá sempre tem me feito. Por quê? Porque tem mais de 30 anos que ninguém planta soja lá. Então, a notícia que eu tenho é que o meu avô plantou há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, e desde então eu não tive mais nenhuma notícia que outra pessoa, que outras pessoas plantaram soja. E aí nós decidimos arriscar, fazer um plantio, uma área pequena, para nós vermos a produtividade. Mas aí a pergunta inicial, por quê? Porque a soja ela já estava tendo um valor elevado, o farelo de soja um valor elevado, e a gente trabalha com gado de leite. Então nós vimos que o que estava elevando mais o custo de produção era a ração. E aí a gente já estava, produzia um pouco de milho, já ia plantar milho para silagem e com o objetivo de reduzir ainda mais o custo de produção do leite, nós decidimos plantar a soja. E aí um dos grandes problemas que nós tivemos foi com relação à colheita, porque lá, como ninguém planta soja, não tem equipamento para colher a soja, não tem um implemento para colher a soja. Então, lá, a nossa região, no leste de Minas, ali a região de mais por próximo, Santa Maria, Água Boa, é uma região que está muito atrasada ainda com relação à agricultura. Então, lá a gente não tem colheitadeira automotriz para colher milho, para colher soja. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente encontra para qualquer tipo de plantio que a gente vai fazer, principalmente quando nós vamos colher. Então, a área lá a propriedade do meu pai é pequena, não tem como a gente ter todos os implementos que nós precisamos para conduzir todo tipo de cultura, ou principalmente as culturas mais voltadas aí para a produção de leite. E no caso aí, o nosso maior problema foi com relação à colheita da soja. Mesmo assim, nós obtivemos um resultado muito bom. Então, o meu primeiro objetivo era utilizar o rolão de soja, ou a soja rolão. O que que é esse soja rolão? É a planta inteira triturada. Então, é o colmo, o que ainda tem de folhas na época lá da colheita, e vagem com grão, tudo junto. E aí eu fiz esse rolão, mandamos para a análise bromatológica e também mandamos o grão de soja separado. O rolão, infelizmente, ele não deu um resultado muito bom. Então, eu poderia até utilizar ele na composição de rações, mas a quantidade muito pequena, devido ao baixo teor proteico e também uma energia relativamente baixa. Então, nós decidimos, pela análise bromatológica, utilizar apenas o grão de soja. Mesmo assim, eu acredito que nós vamos obter uma economia muito grande, porque nós tivemos uma produtividade muito boa. Lá nós conseguimos colher mais de 107 sacas por hectare de soja. Com isso, nós vamos ter uma redução considerável na produção do leite, no custo de produção de leite. Então, por isso que nós optamos por produzir, por plantar a soja lá na propriedade. Então, eu já tenho conversado isso com alguns colegas, com alguns proprietários que trabalham com a produção de leite, alguns com a produção de corte, e eu tenho falado para eles que para nós conseguirmos ter um lucro bom na propriedade, principalmente em propriedades pequenas, que nós temos que produzir praticamente tudo dentro da propriedade. Então, lá na propriedade do meu pai, ele trabalha com leite, tem um pouco de suínos, porque ele faz o queijo, então a gente já tem o soro, que é um subproduto do queijo, e aí, o que que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar produzindo. Ainda vamos estudar a questão da produção de soja, porque aí eu estou pensando em fazer o seguinte: produzir mais milho e vender parte do milho, e aí a pessoa que for buscar o milho já traz o farelo de soja, porque para o milho nós temos uma quantidade maior de implementos na região. Nós temos aquele foguetinho para colher o milho, não tem uma automotriz, mas tem um foguetinho,
que já reduz um pouco o custo de colheita quando eu comparo o milho com a soja, porque a soja nós temos que colher de forma manual. Mas eu acho que nós que trabalhamos em áreas pequenas, para pequenos produtores, nós temos que produzir todo ou grande parte dos elementos dentro da propriedade. Então, lá na propriedade do meu pai, nós temos a soja, o milho, a silagem de milho, o capim-açu, agora nós estamos implantando o curumim. Então, o que é que nós precisamos de fora? É só o sal comum e o sal mineral. O restante, nós praticamente conseguimos tudo dentro da propriedade. Que agora nós plantamos o milho na safrinha para colher para grão, para alimentação, para composição da ração e também para alimentação dos suínos. Então, o nosso objetivo lá é reduzir o custo de produção. E um dos grandes problemas também que nós temos lá é a questão da desunião dos produtores. Porque se os produtores lá fossem um pouco mais unidos, nós poderíamos comprar um farelo de soja, um caminhão de farelo de soja e dividir para todo mundo. Mas, infelizmente, eles são muito desconfiados e muito desunidos. Então, a gente não consegue comprar um caminhão fechado, que aí assim ia reduzir bem o custo de produção nosso. Então, já que a gente não consegue comprar, nós vamos ter que produzir. Ou então, se não formos produzir a soja, produzir o milho e aí vender o milho e comprar o farelo de soja. Então, o caminhão que for buscar o milho já traz o farelo de soja. Essa é uma coisa que talvez nós vamos fazer no próximo ano, para ver se a gente consegue reduzir um pouco mais o custo de produtividade. Então, agora eu vou fazer um outro vídeo falando com relação a esse plantio de soja, condução e mostrar algumas fotos para vocês de como ficou a nossa lavoura lá. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, que sempre eu estou postando aí vídeos bem informativos para produtores, principalmente para pequenos produtores, que é a realidade, a principal realidade que eu tenho vivido. Grande abraço a todos.